Pronto, agora foi, agora foi. Então vamos lá, Lívia. Oficial, então. Então, dando continuidade aqui, questão 5, beleza? Ele começa falando de célula-tronco. Aí que a gente colocou aqui, célula indiferenciada, que é uma célula sem função, que vai ter predomínio da região de heterocromatina. Heterocromatina é aquela região em que você vai encontrar os genes inativos. Beleza? Os genes vão estar inativos. Heterocromatina. Beleza. E, obrigatoriamente, essa célula vai apresentar o quê? Uma alta taxa de mitose. Tranquilão. Se fosse de vegetal, eu vou botar aqui embaixo, ó. Se fosse em vegetal, a célula tronco do vegetal é a que você chama também de célula. Também não, né? Ela é chamada de célula meristemática. Então, no vegetal, a célula tronco ela é chamada de célula meristemática. Deixa eu só dar uma melhorada aqui, porque isso é o pior do que o esperado. Então, se chama de célula meristemática. Beleza? Célula meristemática. Célula meristemática. Que é uma célula indiferenciada, sem função, que sofre muita mitose, que você encontra o quê? Lá nos vegetais. É a mesma ideia da célula-tronco, só que é em vegetal. Tranquilo? Para a explicação ficar um pouquinho melhor, eu vou só fazer uma brincadeira aqui, ó. Você vai ter, por exemplo, aqui, ó, tronco de uma árvore, legal? Aqui, ó, tronco da árvore. Aí você vai ter aqui, ó, a folha, beleza? Aqui, ó, bonitinha. E o que é muito comum? Tem um pessoal que vai pegar aqui, ó, cortar o tronco da árvore. Aí vai pegar esse tronco da árvore que foi cortado e vai colocá-lo dentro de um pote com água. Então você vai ter aqui, ó, o tronco foi cortado, parte dele, né, do galho da árvore, e você vai colocá-lo aqui, ó, dentro de um pote com água. O que vai acontecer? Vai acontecer que com o passar dos dias, do tronco da árvore, aí eu vou fazer aqui em laranja, ó, vai começar a nascer o quê? A começar a nascer raiz. Aí eu posso pegar esse tronco, né, esse caule aqui, e colocar na terra de novo. Então, esse processo de reprodução assexuada no vegetal, ela acontece graças a quem? Graças à célula meristemática, que é uma célula indiferenciada e dependendo do estímulo que ela vier a apresentar, ela vai ter o quê? Vai ter, por exemplo, do caule, formação de raízes. Beleza aí? Aí você consegue fazer aquela propagação vegetativa. Tudo bem isso aí? Tranquilo? Tranquilo o comentário? Porque você vai ter, por exemplo, nas flores, a ausência dessa célula meristemática. Nas folhas, eu posso até encontrar, tá? Mas nas células meristemáticas, na flor, aí você não encontraria. Por isso que a flor acabaria não tendo esse processo. E lembrando que a flor, ela acaba, muitas vezes, sendo temporária, né? A folha, ela tende a ser permanente. A flor, não. Ela acaba sendo temporária. Então, por isso que muitas vezes a planta, ela vai gerar a flor só na época reprodutiva. E como a flor tem uma altíssima especialidade, né? Ela é muito específica, aí acaba tendo o quê? Praticamente nenhuma possibilidade de divisão celular. É como se você falasse neurônio, célula muscular cardíaca, são células tão especializadas que praticamente não tem o quê? Nenhuma divisão. Então não vai ter praticamente célula tronco no músculo cardíaco, não vai ter célula tronco no sistema nervoso. O mesmo acontece com a planta, célula meristemática em algumas regiões, como por exemplo a flor. Belezinha? Tranquilo? Eu estou sempre esperando aqui a resposta. Vamos ver aqui, ó. Tranquilão, tranquilão?
Beleza? Vamos juntos, vamos lá. Aí, seguindo a brincadeira, ele fala aqui na continuidade da questão que você vai ter, deixa eu pegar aqui um vermelhinho, que você vai ter célula-tronco projetada para reverter a evolução da diabetes tipo 1. Então, você vai lembrar que a diabetes tipo 1, obrigatoriamente, ela vai ser a chamada diabetes mellitus, não se esqueça disso, né? Mellitus, para quem faz curso técnico de enfermagem fica até ofendido, né? Porque fala que é mellitus, né? Não é mellitus. Então, a tipo 2, mellitus, é aquela que você vai ter problema, aqui ó, 2, né? Eu falei 1, mas eu botei primeiro 2. Vai ser aquela que você vai ter deficiência no receptor. Você vai ter deficiência no receptor para a insulina. E nessa mellitus tipo 1, a deficiência vai ser em quem? Vai ser na célula beta do pâncreas. Já que a célula beta, você lembra aí, que é a célula responsável por quê? Por ter a produção da insulina. Então você vai ter essa pendência que ele está mencionando. Se é diabetes tipo 1, o cara tem problema na célula beta do pâncreas, ele vai ter deficiência na produção de insulina. Se fosse tipo 2, seria o quê? Problema para o receptor da insulina. E como a gente está falando aqui da questão, devagarinho, não esqueça, a outra diabetes, chamada de insípidos, não tem nada a ver com glicose, né? A diabetes insípidos é aquela que você vai ter deficiência no hormônio ADH ou na produção do hormônio ADH ou na ação do ADH lá no néfron. Eu espero que tu lembre dessa brincadeirinha aí, beleza? É o que você vai ter de diferente no conteúdo. Tranquilo? Beleza? Tamo juntos? Sem nenhum transtorno. Vamos que vamos. Vamos seguir aí com o conteúdo então. Beleza? Vamos lá. Aí o que eu estou falando? Permitiu aos portadores da doença se livrarem das injeções diárias de insulina, beleza? Então, porque a diabetes tipo 1, eu sou insulino dependente. Eu preciso tomar injeção de insulina. E, em um caso, por 3 anos, revelou um estudo publicado. Beleza? Então, vamos lá. Em entrevista concedida à imprensa, os médicos responsáveis pela pesquisa afirmam que não se pode ainda falar em cura desse tipo de diabetes, mas se mostram otimistas com os resultados. Então, não tem cura, mas está otimista com relação ao resultado. Pode tirar o print. Beleza? Deixa eu então ajeitar aqui para você. Pode tirar o printzinho da tela. Foi tranquilo? Beleza, vamos lá. Aí ele fala aqui, explicando os procedimentos empregados no tratamento proposto, os médicos afirmam que, devido à natureza de doenças autoimunes do diabetes mellitus tipo 1, o tratamento prevê também a aplicação de quimioterapia com drogas imunossupressoras. Porque se a doença ela é autoimune, o que acaba acontecendo? O meu corpo ele vai produzir o quê? Ele vai produzir anticorpos, legal, ó, AC, anticorpos, contra quem? Contra a célula beta. Então, explicando os procedimentos empregados no tratamento proposto, os médicos afirmam que, devido à natureza de doença autoimune diabetes tipo 1, o tratamento prevê também a aplicação de quimioterapia com drogas imunossupressoras. Para quê? Para evitar que nós tenhamos produção de anticorpos contra a própria célula beta. Isso tem gerado severas críticas ao trabalho por parte de cientistas americanos. Outro ponto também criticado é que a pesquisa foi desenvolvida sem um grupo controle. Então tá aqui, ó, ou detalhezinho aqui, ó, sem grupo controle. Então, beleza? Vamos vir aqui para baixo agora. Vamos aqui, ó. Qual a relação entre o pâncreas e a ocorrência do diabetes mellitus tipo 1?
E aí, o que você colocaria na sua resposta aí, mocinha? Como é que você colocaria? Qual seria a relação entre o pâncreas e a ocorrência de diabetes mellitus tipo 1? Isso. Aí você vai ter que falar que o pâncreas, legal, ele vai apresentar as ilhotas pancreáticas, onde você vai ter a célula beta sendo responsável pela produção de quem? Produção da insulina. Beleza? Teria que falar que o pâncreas vai ter o papel nessa produção, tranquilo? Aqui, ó. Teria, no caso, produção da célula beta, legal, teria a célula beta, desculpa, que vai produzir a insulina. E quando eu tenho deficiência dessa célula beta, eu acabo gerando o quê? O diabetes mellitus, que vai ser o quê? Vai ser gerar um quadro de hiperglicemia. Então, você geraria um quadro de hiperglicemia devido à deficiência na produção da insulina. Seria algo desse tipo que você teria que falar. Belezinha aí, ó? Então, você vai ter o pâncreas, como você colocou, né? As ilhotas pancreáticas. Eu vou encontrar a célula beta, que é a célula responsável pela produção da insulina. Então, se eu tenho uma deficiência na produção da insulina, eu tenho uma deficiência na ação da célula beta, que acaba gerando o quê? Um quadro de hiperglicemia. Aí você pode até complementar, né? Falar que o papel da insulina é levar a glicose em excesso no sangue para onde? Para dentro da célula. Então, a hiperglicemia é gerada por quê? Porque a insulina é que é responsável por levar a glicose para onde? Levar a glicose para dentro da célula. Beleza, molezinha? E aí, tranquilo? Show. Então, anota aí direitinho. E agora aqui, ó, a segunda parte. A segunda parte ele fala assim, ó, por que a ausência de grupos controle é uma das críticas dos cientistas aos resultados do estudo? E aí, por que a ausência dos grupos controle é uma crítica dos cientistas aos resultados do experimento? E aí, como é que você explicaria isso aí? Fala para mim. Não. Aí você. Não, não está respondendo, não. Tu teria que lembrar o seguinte. Tem que lembrar o seguinte. Lá no início do ano, eu vou baixar aqui um pouquinho para me dar espaço. No início do ano, não, né? No início do ensino médio, é muito comum você estudar aquela historinha de abiogênese, lembra disso? E a biogênese. Lembra disso aí, ó? Quando você fala de abiogênese, você está falando de quê? Você está falando daquela história de eu ter a matéria bruta, como por exemplo, uma camisa suada, né? Eu teria a presença de uma força vital que daria origem ao ser vivo. Então você tinha filósofos, médicos, né? Grandes intelectuais da época que defendiam a abiogênese, dizendo que a vida surge a partir da matéria bruta. E você tem a galera do contraponto que vai defender quem? Biogênese. Por que defende a biogênese? Porque vai falar que a vida só pode ser formada a partir de outra vida. Só que para biogênese emplacar, foi o quê?
você precisa ter um método científico. Então, eu já vou te responder. O que acontece? Eu preciso ter aqui, ó, na biogênese, para ela emplacar, eu preciso ter o desenvolvimento de um método científico. Eu tenho que ter um método científico para que esse processo venha acontecer. Método científico, beleza? Então, vou pegar aqui os teus comentários. Ah, não, 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 não. O Pasteur foi o que sacramentou. O primeiro a defender biogênese foi aquele carinha chamado de Francisco, né? Redi. Francesco Redi, né? Um italiano que fez experimento que eu tinha o frasco aberto e um frasco com gás. Lembra disso aí? Ele fazia então esse experimento: frasco aberto e frasco com gás. O Pasteur foi o cara que bateu o martelo e matou a abiogênese de maneira definitiva. Isso. O Pasteur vem depois, séculos depois, né, com o pescoço de cisne. O Pasteur é quase século XX, né? Ele é 1800 e alguma coisa. Então vem comigo. Quando o Redi fez esse experimento aqui da biogênese, o que acontece? Aí eu vou fazer aqui, ó. Ele pegou um frasco, deixou aberto, pegou um outro frasco e ele colocou gaze nesse frasco. Beleza? Então, vou botar aqui, ó, gaze. E aqui, ó, ele deixou o frasco aberto. Beleza? Então, vamos devagarinho. E em ambos os frascos, ele botou um pedaço de carne aqui dentro. Então, tinha carne aqui dentro. Aí você vai lembrar da história. Deixa eu pegar aqui um cinza, né? Eu vou ter aqui, ó, a mosca vem e entra, a mosca vem e não entra. Então aqui, ó, você vai ter mosca formando e nesse coagase você não vai ter o quê? A presença da mosca. A mosca não vai entrar. Mas o que que o Redi fez? Ele combateu uma ideia dominante. Então ele tinha que fazer algo muito bem casado. Então ele fez um experimento controlado. Experimento controlado em que ele dividiu um frasco aberto, que ele não manuseia, que é chamado então o frasco do grupo controle, e aquele que ele usa a gase, que ele manipula, que ele chama de quê? De grupo teste. Então, quando eu faço qualquer experimento, não precisa ser aquele experimento de laboratório, não, tá? Qualquer experimento, pesquisa, eu tenho que tomar muito cuidado para eu ter o quê? Um grupo controle. Eu tenho que ter um parâmetro ali, eu tenho uma régua. Então, eu tenho um controle que é importante para quê? Para que eu possa, aqui, ó, comparar. Então, eu tenho uma altura média, legal? Uma altura média. Se o cara tá acima ou tá abaixo, eu sei se o cara é alto ou o cara é baixo. Aí eu tenho que ter o quê? O grupo controle. Eu tenho um padrão de beleza. Se o cara tá acima ou tá abaixo, ele é bonito ou ele é feio, respectivamente. Então eu vou ter o quê? O padrão de comparação. Então, sempre que eu falar de grupo controle, qual é a importância do grupo controle? A importância é que eu possa fazer o quê? Eu possa fazer a comparação. Se eu não tiver o grupo controle, como aqui está mencionado, ó, eu não tenho grupo controle, eu não posso ter uma comparação para fundamentar a minha pesquisa. Então, por isso que ela acaba não tendo o quê? Funcionalidade. Então, eu preciso ter o grupo controle para promover a comparação. E aí, beleza ou não? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Vai tirar um printzinho da tela aí. Vou dar aqui um tempinho para você copiar então. Tirar o print. Beleza?
Aí aqui, ó, termina aí, aí eu respondo a você a perguntinha que tu fez aqui, tá legal? Isso aí. Eu preciso ter o grupo controle para que eu possa fazer o quê? Para que eu possa fazer a comparação. Eu preciso ter sempre o controle para comparar. Então, o remédio, eu vou usar algum remédio para avaliar a eficácia do remédio, eu vou aplicar em pessoas. Aí eu vou ter que ter um grupo teste e um grupo controle. Então, essa vacina contra o Covid, né? Que você teria agora vindo da China e que parece que vão aplicar aqui, eu acho que em Curitiba, São Paulo, não sei como é que vai ser a situação. Eu vou ter uma galera, em tese, como é, grupo, é uma fase de teste, eu vou ter um grupo que vai tomar a vacina com o antígeno e eu vou ter um grupo que vai tomar a vacina sem nada, que vai ser o placebo. Então, eu vou avaliar se o pessoal está ou não está sofrendo uma influência psicológica pela ação de tomar a vacina. Então, o próprio efeito placebo é isso. Eu tenho que saber se realmente o princípio ativo faz efeito ou é uma questão psicológica que vai estimular o meu corpo a eu pensar que eu estou o quê? Que eu estou saudável. Tudo isso acaba sendo avaliado. Por isso tem que ter um grupo teste e um grupo controle. Legal? Sobre a questão anterior, também eu fiz o seguinte resumo. Deficiência de produção de insulina, uma opção das células beta pancreática, devido, né, ao mau funcionamento, né, das células beta pancreática, que compromete, então, a produção da insulina, que tem como função o quê? Levar a glicose do sangue para a célula. Ou, de maneira mais bonita, você pode falar que a insulina ela é hipoglicemiante. Vou até botar aqui para você, ó. Vai falar que a insulina ela vai ser hipoglicemiante. Aí você vai diminuir a taxa da glicose sanguínea. Tranquilo? Beleza? Então, se for fazer um printzinho na tela, faz aí. Aí eu aproveito e faço a... A gente fala aqui da questão que você pediu para tirar dúvida aqui no WhatsApp, tá legal? Não, beleza. Eu vejo aqui com você. Só termina aqui então que a gente faz o comentáriozinho dela, tá legal? E aí já pode? Tranquilo? Então, terminou aí a questãozinha. Só fazer aqui então o seguinte, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu botar aqui mesmo, fica mais fácil, calma aí. Onde nós estávamos aqui, calma aí, aqui, isso. Estava aqui compartilhando a tela, né? Continua vendo minha tela, né? Continua vendo a tela aqui do exercício, né? Eu mexi aqui, continua vendo aqui sem problema, né? A tela do exercício. Isso, vamos lá então. Então ele fala para você o seguinte, ó. Então a questãozinha que tu pediu para tirar dúvida aqui no WhatsApp. Aí ele fala da Amazônia, beleza. Aí você disse que a afirmativa 3, ela tá certa, né? A afirmativa 3 está correta. Então ele fala, com manejo sustentável, a utilização da madeira na construção de móveis contribuir para reduzir os níveis de gás carbônico na atmosfera. O que acontece? Muitas vezes a madeira ela acaba sendo descartada e essa madeira descartada ela acaba sendo queimada. Então essa madeira queimada ela acaba fazendo combustão, né? Você quebra a matéria orgânica
E ao quebrar matéria orgânica pela combustão, você acaba liberando o quê? Gás carbônico para a atmosfera. Então, a partir do momento que você consegue reutilizar a madeira, né? Essa madeira sendo reutilizada, ela não seria queimada, não sofreria combustão e iria evitar, né, a emissão de gás carbônico para a atmosfera. Beleza? MDS é a madeira ou MDS é meu Deus? Não entendi. MDS é o quê? A madeira, meu Deus. Ah, tá legal, tranquilo. Eu achei que fosse aquela madeira que fica toda prensada, achei que aquilo ali é MDF, né? Não, MDF, né? Não é MDS, não, é MDF. Tranquilo, beleza, boa. Questão de ecologia desse tipo aí, o Enem já teve um gostinho maior, né? Só que, naturalmente, o Enem deixou de cobrar. Mas o Enem já teve uma época que ele adorava a questão desse tipo, né? Questão que você tinha que ler, aí ter uma vivência tal. Agora não, agora realmente já vem alguns anos, não digo nem do último ano, já vem alguns anos já tendo mais conteúdo. Tanto que a quantidade de ecologia diminuiu acentuosamente. Quando tu pegava aquelas provas do Enem lá de 2002, 2005, era uma prova extremamente cansativa, cansativa demais. Era ciclo da água, ciclo do carbono. Era uma prova realmente bem mais cansativa que agora. Porque agora que lance, a prova pode ser complicada. Mas também é que lance, tem conteúdo, ou tu sabe e responde, ou tu sabe e pula. Aí acaba tendo um outro padrão. Eu me lembro que no outro curso que eu trabalho, fomos fazer o gabarito comentado da prova do Enem. Eu me lembro, sei lá, foi 2015. Pô, demorou pra caramba pra fazer o gabarito comentário, que tu tinha que ler, interpretar. Demorava um absurdo. Aí eu me lembro que do ano seguinte, foi 2016 ou 2017, já foi fazer a prova, o gabarito saiu em 40 minutos. Lá o grupinho de biologia começou a fazer a questão e tu pô, acabava, já ia lendo, já sabia qual era a resposta. A prova ficava bem mais dinâmica, né? Aquele lance, interpretação ajuda, mas também cada alternativa gigantesca, cada enunciado monstruoso, tendo problema de tempo no Enem, né? Já viu como é que fica. Mas, vamos lá. Tranquilo? Beleza? Pode voltar aqui então para a folhinha? Beleza, beleza? Então, vamos lá. Posso apagar isso aqui, ó? Posso apagar essa partezinha aqui? Beleza, pode ir. Vou apagar isso aqui então, falou? Só me dar espaço aqui. Aqui. Um minutinho. Sem pressa, né? Como é só um minutinho. Tem que comprar aquela mesa digitalizadora. Cadê ela? Isso aqui demora muito. É um convite para você destruir o mouse. Então vamos lá, vamos que vamos. Seguindo aqui com a brincadeirinha. Cadê aqui? Você falou alguma coisa? Vamos lá. Então, seguindo aqui, você vai ter agora a questãozinha número 6. Então, vem comigo. Com o objetivo de estudar a influência dos hormônios sobre o metabolismo da glicose, e também fala de hormônios que afetam o metabolismo da glicose. Foram utilizados os seguintes procedimentos: manter inicialmente em jejum, legal, um animal adequado ao estudo. Então pode ser um homem, cachorro, porco, beleza? Injetar esse animal por via sub. Tu vê que a questão ela tem um monte de cuidado, né? Para não ter risco de abrir precedente para a questão ser anulada, né? Então, por exemplo, se eu tomar a insulina por via subcutânea, ela vai fazer efeito. Mas se eu tomar a insulina por via oral, a tendência é que a insulina não faça efeito.
Porque por via oral, a insulina vai ser o quê? A insulina vai ser digerida. E ao ser digerida, ela acaba não tendo exatamente. Ela é proteína, o meu sistema digestório vai quebrar, né? A proteína para obter o aminoácido. Então ela acabaria não fazendo efeito. E se a insulina é tomada por via sanguínea, ela é injetada no sangue, é outra complicação também. Porque o efeito dela vai ser muito mais rápido. Então, por via subcutânea, ela vai ser absorvida lentamente. Então, a glicose cai lentamente no meu sangue. Se eu tomo a insulina por via oral, foi o que nós falamos agora. Ela vai ser completamente digerida, não vai fazer efeito. Mas se eu tomar insulina também pelo sangue, ela faz efeito. Mas o problema é que pelo sangue a glicose cai muito rapidamente. E um dos problemas do diabético, né, do diabetes mellitus, é a queda muito rápida da glicose. É você ter um quadro de hipoglicemia. E geralmente muita gente passa mal, entra em coma, porque está com a glicose muito baixa. Então, se tomar pelo sangue, ela vai cair muito rapidamente. Beleza? Aí vamos lá. E ele fala que tem os hormônios A, B e C. Quem está, digamos, com conteúdo, falou hormônio, pô, eu vou pensar em quem? Eu vou pensar em insulina. Falou hormônio que controla carboidrato, eu vou pensar em quem? Vou pensar em glucagon. Eu vou pensar neles. É isso que é o padrão. Aí vou pegar aqui um esqueminha para melhorar. Eu vou ter aqui a célula. Não posso esquecer que a glicose ela é armazenada gerando o glicogênio, beleza? Então a glicose é armazenada gerando glicogênio. E pegando lá a aula da Flávia, você aprendeu que a glicose é uma molécula polar. Então, a glicose, para entrar ou sair da minha célula, ela precisa de uma proteína transportadora. Lembrando que falou metabolismo de carboidratos, ele está falando então da glicose, e você sabe perfeitamente que a glicose é uma molécula polar. Ela é polar. Ela precisa de uma proteína para atravessar a membrana. Então, ela pode atravessar a membrana ou por transporte ativo, beleza? Se for o passivo, tem que ser qual tipo de passivo? Tem que ser a difusão facilitada. Esse é o padrãozinho que você vai ter da glicose atravessando a membrana. Pode ser ativo? Pode, porque o ativo depende de uma proteína. Pode ser passivo? Pode, mas não esqueça que o passivo tem que ser a difusão facilitada, já que a difusão facilitada tem. Depende também da proteína de membrana. Show de bola. Então aqui, ó, usando cores, a insulina estimula a entrada e, consequentemente, a formação do glicogênio, estimula então a meu Deus, cara, escrever com mouse é muito ruim. Glicogenogênese. Estimula a glicogenogênese. Enquanto que o glucagon, aí vou fazer aqui com laranjinha, ó, o glucagon, ele estimula a saída da glicose, logicamente pelas proteínas, tá? Deixa eu até... Vou manter. Eles, ambos pela proteína. Então, ele estimula a quebra do glicogênio para formar glicose. Então, estimula a chamada glicogênese. Ele estimula a glicogenólise. Então, dos hormônios eu sei. O problema, senhores, é quem vai ser o terceiro hormônio. Então, ó, A, insulina, B, glucagon, chutando, né? Mas quem seria o hormônio C? Esse daí vai ser um probleminha que você acaba tendo para a questão. Mas vamos lá, vamos seguir. Então, aqui, ó,
Ele fala que o gráfico abaixo apresenta as alterações da taxa de glicose ao longo do tempo, beleza? Em função dos hormônios. Então, observa, ó, a taxa de glicose ela vem constante. Quando eu inocular o hormônio a glicose vai aumentar. Então, ó, o A vai fazer a glicose aumentar. Quem é que estimula o aumento da glicose no sangue? Estimula o aumento da glicose no sangue vai ser quem? Vai ser o hormônio chamado de glucagon. É ele que estimula, beleza? Mas, Marlon, por que o glucagon? Porque aqui embaixo, ó, ele está falando que os hormônios A e B são produzidos pelo pâncreas. E você lembra que o glucagon ele vai ser produzido pela célula alfa do pâncreas. Legal? Célula alfa. Para diminuir a glicose, ó, vou mudar de cor. Outro hormônio começa a fazer com que a glicose, ó, venha a diminuir. Qual é o hormônio pancreático que estimula a diminuição da glicose? Esse hormônio vai ser quem? Vai ser a insulina. Aí eu tenho que lembrar que ela é produzida pela célula beta do pâncreas. Legal? E identifique o órgão que produz o hormônio C. Aí é a complicação. Mocinha, qual é a tua resposta aí? Fala pra gente. Qual seria a sua resposta agora? Quem seria o hormônio C? Não, ADH é controle de água. ADH é água. Quem seria o hormônio C? Vai, fala. Não sei, não demorou para responder para botar um não sei. Então vamos lá. Quem vai ser esse hormônio aqui? Pô, tu lembra que a gente deu uma palhinha de metabolismo energético? Lembra? A gente falou um pouquinho de fosfocreatina, ATP, legal? Então, sempre o glucagon é antagônico à insulina. Só que o glucagon, o que você não pode esquecer? Ele somente atua onde? No pâncreas. Opa, desculpa. O glucagon que é produzido no pâncreas, desculpa, ele somente atua onde? Ele atua no fígado. A atuação dele vai ser onde? No fígado. Ele atua no fígado. Em outros órgãos, como por exemplo o músculo, ele não atua. Então, o hormônio C, aí eu vou trocar aqui de cor, o hormônio C, ele tem a mesma atuação que o hormônio A, que é o glucagon, a mesma atuação, aumentar a glicose. Só que o glucagon, ele atua quebrando o glicogênio que está no fígado. O outro hormônio que também vai fazer o processo similar, mas não é no fígado, é no músculo, vai ser quem? Vai ser o hormônio chamado de adrenalina. A adrenalina, que a UERJ gosta muito de chamar de quê? De epinefrina. Epinefrina, que vai ser o hormônio. A UERJ gosta muito de chamar de epinefrina. Legal? Que vai ser o hormônio que vai fazer a quebra desse glicogênio, mas atuando, por exemplo, onde? Atuando lá no músculo. Aí é no músculo que vai fazer a atuação. Beleza? Por isso que ele pergunta aqui, ó, indique ainda, né? Ele quer saber, ó, o órgão que produz. É um órgão. E ele quer saber aqui, ó, o que ocorre com o glicogênio muscular após a administração do hormônio A. O hormônio A não é o glucagon? O glucagon só atua onde? No fígado. Então, o que acontece com o glicogênio muscular? O glicogênio muscular, só um minutinho aqui, ó. Já vou ver o que você escreveu. Ele permanece inalterado. Inalterado.
Porque a célula muscular não possui receptores para o glucagon. Esse que é o detalhe. A célula muscular não tem receptores para o glucagon. Por isso que não tem efeito. Beleza? Não, beleza, filho. Relaxa aí. Tranquilão? E aí? Essa questãozinha da UERJ, questãozinha sempre traumática. Sempre traumática. Pegando um padrãozinho a mais, e isso aí, isso aí. Aí agora você só vai melhorar. Vai melhorar. Quando você fala aqui, ó, deixa eu até mudar aqui de cor de novo. Ele falou o órgão. O órgão você vai falar que é a adrenal, beleza? Suprarrenal, mas especifica que é a região medular. É a região medular da glândula adrenal. Não é o córtex, porque eu vou ter a glândula, ela vai ter uma parte central que é a medula, beleza? Então não esqueça. A parte central é a medula e essa parte aqui, ó, que vai ser a parte periférica, é o que vocês chamam de córtex. Aí nesse córtex da adrenal, no córtex, se você lembra aí, é onde nós produzimos o quê? No córtex, você produz a aldosterona, beleza? Produz a aldosterona e produz o cortisol. Produz o cortisol. Beleza? Por isso, Olivia, preste atenção, preste atenção. Por isso que ele pergunta por isso que ele pergunta o órgão e não o hormônio. Porque como hormônio, eu poderia colocar tanto o cortisol quanto a adrenalina. O cortisol e a adrenalina, ambos são hormônios o quê? Ambos são hormônios que têm a mesma função que o glucagon, que é aumentar a glicose sanguínea. Então aqui, ó, nesse C, poderia ser a adrenalina, que é produzida pela região medular, como poderia ser o cortisol, que é produzido pelo córtex da adrenal. Ambos iriam aumentar. Por isso que no gabarito aqui, ó, ele até vai considerar só adrenal, só suprarrenal. Eu precisaria especificar qual é a região. E como ele disse órgão e não hormônio, o que eu poderia ter as duas possibilidades. Beleza? Mas vamos lá. O padrão geralmente é você pensar na adrenalina, aí tu acabaria botando o quê? Ah, é a região medular. Aí você poderia especificar aí, ó. Mesmo que não pergunte qual é o órgão, é a suprarrenal. Que a resposta da UERJ é bem direta, né? Você não precisa dissertar sobre ela. Mas você vai ter só que tomar esse cuidado da região da adrenal em que você tem a produção. Belezinha? Tranquilo? Deixa eu esperar só você fazer a cópia aí da tela, tirar o printzinho. Tranquilo? Só aguardando aí, seu ok. E aí, se estiver tudo tranquilo, só você dá o ok aí. A gente para a questãozinha 7. Legal? A questãozinha 7 que eu acho que é a última, né? Ah, não, tem a 7 e tem a 8. Só esperando você terminar aí. Já foi? Beleza. E aí, pode continuar? Pode ir para a questãozinha 7?
Fala aí. Tá mandando vários OKs? É porque o OK não tá aparecendo aqui, eu tô olhando aqui, mas só para confirmar. Tu tem que abrir a tela do bate-papo aqui, por isso que foi um negócio meio ruim. Se ela pega uma partezinha aqui, eu acabo não lendo. Deixa eu tentar deixar ela aberta aqui, porque o ruim é porque a tela, para mim, ela fica em cima da leitura, né? Eu não consigo ler o texto direito. É só por causa disso. Aí eu vou diminuir aqui, vai ficar um espaço muito pequeno. Mas tá tranquilo. Vou então para a questão 7. Falou? Vamos lá, questãozinha 7. Beleza, 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 beleza. Sim, sim, sim. Vamos lá. 7. Então, vamos juntos. Fala aqui, ó. A osmorregulação é um mecanismo de controle das taxas de água e sais minerais visando a homeostase. Que você lembra que nada mais é que o equilíbrio geral do corpo, tá legal? Homeostase é o equilíbrio geral do corpo. Beleza. Em organismos unicelulares de água doce, unicelulares, a osmorregulação é realizada por uma organela específica. Então, nessa questão aí da UERJ, ele ressuscitou algo que muitas vezes tu nem fala em sala, nem fala, que é a organela. Então, qual é a organela? Vamos lá. Esses unicelulares vão ser os chamados protozoários. Protozoário. Geralmente, em aula, você lembra de quem? Do plasmódio, que causa malária. Você lembra de quem? Do Toxoplasma gondii, que provoca toxoplasmose. Você lembra da ameba, né? O que mais? Você lembra de quem mais? Do Trypanosoma cruzi, que provoca a doença de Chagas. Você lembra desses protozoários. Agora, lembrar que protozoário de água doce apresenta uma organela, pouco provável que você lembre. Mas vamos lá. Você lembra aí qual é o nome da organela que o protozoário de água doce vai apresentar? E aí? Fala para mim, qual é o nome da organela? E arrisca aí falar qual é o nome? Espera aí. Vai lá, vai lá. Vou botar então aqui a resposta, hein? É o que você chama de vacúolo pulsátil. Vacúolo pulsátil. Vacúolo contrátil ou pulsátil. É o nome da organela que controla a homeostase em protozoários de água doce. Fala aí. O que seria o E? Fala aí para mim. Não, 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 não. Vacúolo celular o vacúolo é uma organela em plantas para você armazenar. Então a planta vai ter vacúolo que vai armazenar água, tá legal? Vai armazenar amido, ar. Beleza. Animal, alguns autores consideram que tem vacúolo, mas é aquele vacúolo formado pela fagocitose, lembra? Vacúolo de corpo celular, vacúolo residual. Aí alguns autores falam que o animal teria
esse vacúolo que é fruto da fagocitose. A planta vai ter o vacúolo para fazer o armazenamento, beleza? Mas o protozoário de água doce vai ter quem? O vacúolo pulsátil. Então você vai ter aqui, ó, o protozoário de água doce. Tu já viu isso aqui, ó, com a Flávia, que se é água doce, o meio vai ser o quê? Hipo. Então, naturalmente, o que acontece? A água vai entrar no protozoário. Aí o protozoário vai o quê? Vai aumentar de tamanho. A água entra no protozoário e o protozoário vai aumentar de tamanho. Beleza, estamos juntos. Só que, Lívia, o que vai acontecer? Se o protozoário continuar ganhando água, ele vai explodir. Então, o protozoário ele vai formar, ele forma ó, o vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. Esse vacúolo contrátil ou pulsátil, o protozoário joga aqui para dentro dele vários sais, várias excretas aqui para dentro. Então, a água que estava no citoplasma, essa água acaba o quê? Ela acaba entrando no vacúolo. Aí a água vai ser direcionada ao vacúolo. Aí esse vacúolo vai aumentar de tamanho, aumenta, 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 até que o momento ele contrai ou pulsa, eliminando o quê? Eliminando o excesso de água. Então aqui ele vai eliminar, ó, elimina o excesso, legal? De água. Aí ele vai eliminar o excesso de água que penetrou nesse indivíduo na célula dele. Beleza aí, tranquilo? Beleza? Então essa aí é a primeira parte. É você falar do vacúolo contrátil ou entender. Ah, natureza é perfeita, né? Só o de água doce que vai ter. Protozoário de água salgada, ele não precisa, né? Porque o de água salgada, ao invés de ganhar água, ele vai o quê? Ele vai perder a água. Então o vacúolo é para evitar que ele exploda, que ele sofra plasmoptise. Aí ele vai eliminar o quê? Vai eliminar o excesso. Beleza aí, tranquilo? E agora a parte pesada da questão, que vai ser isso aqui, ó. Ele fala para você o seguinte: já em organismos vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, você vai ter o rim desempenhando esse papel. Então ele fala que o peixe ósseo, por exemplo, tem o órgão que atua, né, o rim, né, atua de maneira diferente se o ambiente é marinho ou se ele é de água doce. Eu espero que você lembre daquele controle osmótico. Peixe ósseo é aquele peixe que vai produzir a excreta nitrogenada que vai ser quem? A amônia. Legal? Já o peixe cartilaginoso, vou botar aqui você, ó. Já se fosse o cartilaginoso, não tem problema. Porque o cartilaginoso, ele vai concentrar o quê? A ureia no sangue. Ao concentrar a ureia no sangue, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar isotônico em relação ao meio. Então, o cartilaginoso não tem esse problema. O problema é quem? É o peixe ósseo marinho ou o peixe ósseo de água doce. Esse cara que vai ter problema. Então, vamos lá. Como é que você vai lembrar aqui do raciocínio? Eu vou fazer aqui ó, um peixinho, beleza? Aí vou lembrar que o ambiente é de água doce, meio hipotônico. Então, você lembra que esse peixe vai ganhar água por osmose, legal? Ele, em compensação, vai beber pouca água, ele vai beber pouca água, mas ele vai urinar muito. Ele vai urinar muito. E como ele urina muito, a urina dele vai estar o quê? Vai estar diluída. A urina dele vai estar diluída.
Se você comparar com peixe de água salgada, o que você vai lembrar? Água salgada. Ele vive em meio hipertônico. Então agora, ó, é o contrário. Ao invés de ganhar, ele vai o quê? Ele vai perder água por osmose. Ele perde. Então ele precisa beber muita água. Ele vai beber muita água. E em compensação, vai o quê? Ele vai urinar pouco. E a urina que ele vai produzir vai ter que ser o quê? Uma urina extremamente o quê? Concentrada. Então já dá para matar a questão, ó. Se eu analisar a concentração de sais na urina do grupo A, concentração de sais na urina do grupo B, já dá para ver que o grupo A vai ter poucos sais na urina. Porque a urina vai estar o quê? Vai estar diluída. Então, é um peixe de água doce. Já o grupo B, ele vai ter os sais pra caramba na urina. Ele vai ter urina muito concentrada. Então, aqui vai ser o peixe o quê? Marinho, o peixe de água salgada. Então, ó, a partir dos gráficos, identifique o grupo de peixes que vive no ambiente marinho, justificando sua resposta com base nos sais presente na urina desses animais. Então, o peixe marinho vai ser quem? Vai ser o peixe B. Por que o peixe B? Porque ele vai obrigatoriamente ter o quê? Ter uma grande. Opa, desculpa. É porque ele vai ter o quê? Obrigatoriamente uma urina mais concentrada, porque ele necessita o quê? Devido ao meio hipertônico, perder menos água para o meio. E aí, pessoal? O pessoal. E aí, Lívia? Pessoal, né? Tá sozinha você? Fala aí, tranquilo? Ok? Beleza? Acho que foi. Ok, ok, ok. Vou esperar você só fazer o printzinho da tela. Isso vai demorar um pouquinho. Vai fazer o printzinho da tela. E aí, Lívia, tranquilo? Fala aí comigo, fala aí comigo. Beleza? Foi? Olivia, o que acontece? Eu vou ter que ir agora lá para outra turma. Está chegando aqui aquela parte de 13h40, beleza? Então a gente conseguiu passar um pouquinho da aula hoje. Só ficaria pendente ainda essa questãozinha aqui, número 8. Legal? Que é a questão aqui que está faltando dessa folha. E ainda tem a outra folha, que é aquela folha de ecologia, né? Da parte dos ciclos biogeoquímicos. Beleza? Então, para eu poder ir lá para. Eu vou dar uma pausa, então, na aula aqui hoje. Aí, semana que vem, a gente mata essa questão e começa a do ciclo biogeoquímico. Beleza? Que está lá na plataforma e teria sido a da aula passada, que a gente não conseguiu terminar porque teve aquele probleminha, então, de internet. Beleza, mocinha? Pode ser? Aí, no caso, eu vou lá para a turma agora lá do primeiro ano. Tranquilão? Aí, cadê você? Botou aqui, ó. Beleza, tu que manda. Como no caso tu tá fazendo a solitária, né? Até aquela outra menina que estava participando, você não teve mais contato, ela não tem aparecido mais. Aí você vai ditando a regra aí, você vai botando aí, no caso, a tua dúvida, dificuldade que a gente vai direcionando. Beleza, mocinha? Tranquilo? Pode ser então? Fechado? Então, vai entendido legalzinho a matéria aí, deu para andar bem hoje. E pelo menos assim, a gente vai abrindo o leque, né? Vai comentando um monte de detalhezinho e acaba fazendo, né, um bom apanhado aí da matéria. Então a gente lembra aí que fica faltando essa última questão, que é a questão número 8.
Tá legal? Então, valeu, Lívia. Aquele abraço. Vou interromper, então, aqui o compartilhamento da tela. Beleza? Parar também aqui a nossa gravação. Então, Lívia, aquele abraço. Até bom final de semana. Até semana que vem, tá legal? Tudo de bom, tudo de bom. Valeu, valeu. Tiver dúvida aí, pode falar, tá legal? A gente tira a dúvida depois. Valeu, valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.